Olá, turma. Bem-vindos a mais uma aula. Você está no canal Sistema de Ensino Monte Carlo. E aqui, como sempre, professor Eduardo. A todos sejam muito bem-vindos. Não se esqueça de deixar o seu like, seu comentário, compartilhar o vídeo com os colegas, né? Com parentes, conhecidos. Isso seria de suma importância para o canal, para a divulgação do canal, para a ampliação do canal na plataforma do YouTube. Você tornar-se inscrito, ativar o sininho. Temos vídeos aqui quase todos os dias, turma. E isso aqui é conhecimento, isso aqui é material acadêmico. Você que é estudante, né? E conhecimento que a gente coloca aqui na plataforma de graça, completamente gratuito. Então a gente precisa aproveitar enquanto dá para fazer isso aqui de graça, né? Já que com o passar do tempo as coisas vão mudando, então nós não sabemos como é que o YouTube vai se comportar daqui a 10 ou 15 anos. Então, enquanto ainda é gratuito, vamos lá, vamos ajudar a divulgar esse material, vamos ajudar a crescer o canal aqui do professor. Conhecimento é poder, gente. Conhecimento sobre a área de humanas, que são matérias que tornam o seu senso crítico, o seu senso analítico, o seu poder de discussão e debate. São matérias de suma importância e que, incrivelmente, são negligenciadas pelas instituições de ensino. É um fato triste, mas é a realidade. Instituições de ensino só valorizam português e matemática, claro. E as matérias de humanas, sociologia, filosofia, geografia, história, né? É tida como matéria de gente maluca. Não sabem quanto, ou até sabem, né? Eu acredito que tudo isso seja proposital, essa negligência. Haja vista que durante a ditadura militar, professores da área de humanas, das universidades, eles foram aposentados de forma compulsória. Então, existe um projeto social para negligenciar propositalmente as matérias e os ensinos de humanas, né? Mas vamos lá, turma, só foi um desabafo. Vamos aqui para o nosso módulo de História Antiga. E hoje chegou a vez de Atenas e Esparta. Tá certo? Então vamos lá, turma. Esparta, de cara, ela é uma polis guerreira, certo? Entre os séculos 7 e 6, Esparta exerceu hegemonia sobre as demais cidades gregas e tornou-se modelo para eles. Tá? A polis de Esparta tem sua origem com a chegada dos dórios à península do Peloponeso, e eles dominavam toda a região, se apropriaram das melhores terras e fundaram a cidade de Esparta. Seus descendentes, chamados de Esparciatas, controlavam as instituições políticas da cidade e se dedicavam exclusivamente, quase, tipo 90% da população, ela se dedicava à área militar durante boa parte da sua vida. Então, o militarismo, o exército, estratégia de guerra, isso estava em pauta na administração e no estilo de vida dos espartanos. Tanto é que a educação em Esparta era mais rígida do que em qualquer outra polis grega. Os cidadãos, desde pequenos, eles eram submetidos a duras provas, desde a sua infância. Aos 7 anos de idade, os meninos espartanos passavam a viver em quartéis. Eles eram retirados do seio de suas famílias e eram levados para quartéis. E lá se dedicavam ao exercício militar e se habituavam a suportar a dor, a fome, o frio. E após o período de treino, os jovens espartanos eram submetidos a um ritual de passagem. E nesse ritual, os que não fossem considerados aptos ou resistentes para a guerra eram rebaixados para uma condição inferior. Voltados para a guerra, os cidadãos espartanos sobreviviam basicamente dos produtos cultivados em suas terras. E, claro, dos espólios, né, das civilizações que eram derrotadas por esse exército espartano.
Dito isso, é inevitável perguntas do tipo: se os espartanos viviam para a guerra, quem produzia os alimentos e outros bens necessários à sobrevivência da população? Essa tarefa era exercida pelos ilotas. E os ilotas eram os antigos habitantes da região que foram dominados pelos dórios e transformados em servos. Nós não podemos confundir servo como escravo. Escravo é uma outra situação, tá? Talvez você entenda mais quando nós formos estudar período colonial, para entender a função do escravo, a diferença entre escravo e servo, né? Servo, basicamente, é aquele cara que ele não é adquirido por dinheiro, certo? Ou ele serve por uma necessidade, ou ele é um espólio de conquista. Não é por dinheiro que você compra a servidão. A escravidão não. A escravidão ele exige um processo capitalista envolvido. Mas eu entro em mais detalhes quando nós formos estudar período colonial, tá? Eles não tinham direito político, no caso os ilotas, e eram obrigados a cultivar a terra dos esparciatas e a entregar a eles parte do que produziam, tá? Os habitantes dos arredores de Esparta formavam um grupo de homens livres chamado periecos. Eles se dedicavam à agricultura, ao artesanato e ao comércio, e como os ilotas, não tinham direito político. Então, até com as cidades vizinhas de Esparta, Esparta exercia domínio. Tá? Os espartanos eles eram lacônicos. O que isso quer dizer? Fundada pelos dórios na região de Lacônia, sudeste da península do Peloponeso, Esparta preservou o espírito guerreiro de seus antepassados. Seus habitantes eram conhecidos em toda a Grécia pela coragem e bravura. Preferiam agir do que conversar. Por isso o adjetivo lacônico, originário da Lacônia, né, virou sinônimo de pessoas que se exprimem por poucas palavras. Seria uma pessoa concisa, uma pessoa breve, uma pessoa dada à violência. E em Esparta, apenas os esparciatas tinham direitos políticos, e somente os membros das famílias mais importantes podiam ser eleitos para as funções de comando. Por isso o regime político de Esparta é chamado de oligárquico. Ali está formada uma oligarquia. E a oligarquia é um governo de poucos. São poucas as pessoas dentro dessa forma de governo que exercem o poder político. Tá? Esparta, ao contrário de outras cidades gregas importantes, preservou a monarquia. Era uma oligarquia com base monárquica. Tá? Na cidade, 2 reis comandavam o exército e cuidavam das tarefas sacerdotais. Era uma oligarquia e era uma monarquia. Oligarquia porque era um governo de poucos e uma monarquia pela presença de uma figura real, né? De um rei. No caso, 2 reis exercendo poder político, administrativo e religioso. Os cidadãos maiores de 20 anos podiam participar da Apela. A Apela era uma assembleia que se reunia periodicamente para votar as leis propostas pela Gerúsia. Mas o poder da assembleia era limitado. Quem comandava a cidade de fato eram os reis e os 28 anciões que formavam a Gerúsia. Tá? Mesmo existindo uma oposição ou um grupo que deveria formar as leis dentro daquela civilização, mas de fato eram os anciões, ou seja, a oligarquia, e o monarca, o rei, que exerciam o poder definitivo, o poder efetivo, né? No caso de Esparta, Esparta como um paralelo, né? No caso Atenas, no caso de Atenas, em paralelo e comparativo a Esparta,
Atenas, ou Esparta, enquanto se estruturava como sociedade oligárquica e fortemente militarizada, mais ao norte, na região da Ática, a polis de Atenas desenvolveu um modelo de cidade bem diferente, né? Até o século VI a.C., Atenas foi governada por uma aristocracia de grandes proprietários rurais que elegiam entre si magistrados encarregados de comandar o exército e fazer cumprir as leis, certo? Os aristocratas também possuíam muitos escravos e, em sua maioria, prisioneiros de guerra e seus descendentes, tá? Aí você se pergunta: aristocracia, oligarquia, poder de poucos? No caso da aristocracia, é um grupo. É um grupo que entende de lei e tem poder financeiro, tá? E geralmente eles são proprietários rurais. A oligarquia não, a oligarquia ela já abrange um setor econômico um pouco mais amplo. Mas na maioria das vezes eles não entendem de leis, eles entendem de poder financeiro. Faz-se as leis porque nós temos o poder de capital, nós temos o poder de investimento. Na aristocracia não, eles são tanto até maleáveis. Trabalhando nas minas, na agricultura, no artesanato e nas tarefas domésticas, os escravos possibilitavam que os homens ricos e livres de Atenas se dedicassem à política e ao ócio. Então eles tinham mais tempo livre para estudar, eles tinham mais tempo livre longe das atividades, né, comerciais, de artesanato, as atividades econômicas, que eram atividades dedicadas aos escravos. Então, com isso, a aristocracia, a elite, ela tinha mais tempo livre para poder se dedicar à filosofia, à execução de leis, ao ócio. E isso era de suma importância para a formação daquela cidade. Você consegue conviver aí ou observar um paralelo e uma diferença entre espartano e os atenienses. Os atenienses eles são mais dedicados à leitura, eles são mais dedicados à eloquência, né? À política de fato exercida pela palavra. E no caso, os espartanos não. É uma política mais voltada para a violência. Os restantes dos atenienses compunham a demos, que compreendiam os camponeses, os artesãos e os comerciantes. Haviam os metecos, como eram chamados estrangeiros e seus descendentes, né? Excluídos da vida política, esses grupos, os grupos da demos, né, foram pouco a pouco demonstrando seu descontentamento com o governo aristocrático. E no início do século VI a.C., os conflitos entre os demos, né, a base da pirâmide, a mão de obra, né, o poder braçal, e a aristocracia caminhavam para uma guerra civil. Para conter as tensões sociais, o magistrado Solon foi escolhido pelos atenienses para reformar as leis da cidade. E entre as medidas tomadas por ele, destacam-se o fim da escravidão por dívidas e a criação de um tribunal popular. Solon também instituiu uma assembleia chamada Eclésia, da qual podia participar todos os cidadãos atenienses maiores de 18 anos, e a Bulé, que era um conselho de 400 homens eleitos que preparavam as leis a serem votadas pela Assembleia. Uma curiosidade, ou aqui se configura, na verdade, o dinamismo daquela civilização, do modo de fazer política de Atenas, né? Você tem uma assembleia que participam todos os habitantes de modo geral, a partir dos 18 anos, né? Mas você tem um conselho, você tem a Bulé, né? Que é composta de 400 homens eleitos. Agora, eleitos por quem? Pela aristocracia. E eram eles que faziam as leis. Leis voltadas não para a eclésia, não para demos, mas uma lei que fosse voltada para a aristocracia. Tá? E apesar dessas reformas, o poder permaneceu concentrado na mão dos magistrados,
E as reivindicações da demos continuaram, porque as leis não eram feitas para a força braçal, para o escravo, para o servo, tá? Era feito para a aristocracia, para aquele que tinha poder econômico, para aquele que tinha facilidade do ócio. As camadas médias e baixas da população continuaram sem participação política, pois a eclésia quase nunca se reunia, né? Porque se é uma classe trabalhadora, se é uma classe efetiva, se é uma classe que não tem tempo livre para exercer política, como é que eles iam se reunir para debater junto com a eclésia? Com a eclésia não, perdão, com a bulé, que era o grupo dos aristocratas, né? Ou os eleitos pela aristocracia. Somente com Clístenes, eleito magistrado em 509 a.C., é que o governo de fato passou a ser exercido pela demos. E a democracia foi implantada na cidade. Agora sim, quando os dois grupos eles passam a exercer política, aí existe a democracia, ou passa a existir, né, a democracia. A Eclésia adquiriu plenos poderes em Atenas e passou a opinar sobre todos os assuntos. Tá? Então, o fato de se exercer uma democracia não é o simples fato de você escolher um representante, mas é o fato de você participar da elaboração das leis. Atualmente se confunde muito isso. É um país democrático porque eu escolho o meu presidente e o meu representante. Não, isso não é democracia. Democracia é se o cidadão, se o trabalhador, ele pudesse, junto com a elite, construir as leis do Estado do país. Tá? E com as reformas de Clístenes, a Bulé passou de 400 para 500 membros, os quais não eram mais eleitos e sim sorteados, tá? Agora aí existe um sorteio, agora não é uma elite que vai escolher o seu representante, mas entre todos os cidadãos agora é exercido um sorteio para ver quem vai representar a Bulé. E a democracia ateniense baseava-se na noção de cidadania, que permitia uma pessoa participar das decisões políticas da polis. Só que aqui vem uma outra jogada, né? Mas em Atenas só era considerado cidadão homens adultos, filhos de pais atenienses, tá? Só esses, os originários, né, da cidade, não o imigrante, não o vencido em guerra transformado por servo, não a mulher, não o escravo, mas sim o homem, filho legítimo de um ateniense, tá? Esse sim ele podia votar na assembleia e ser magistrado. As mulheres e os estrangeiros e escravos não, porque eles não eram considerados cidadãos, tá? Em Atenas, como em outras cidades gregas, meninos e meninas eram educadas de maneira diferente. Os meninos das famílias mais ricas aprendiam a ler, aprendiam a escrever, a recitar poemas e a cantar ou tocar algum instrumento musical. E quem os acompanhava nos estudos era um pedagogo, que geralmente era um escravo. Aí você talvez não compreenda. Ele era acompanhado por um escravo e esse escravo era um pedagogo. Só que a noção de pedagogia dessa época é diferente. O escravo acompanhava, ele não surtia influência no aprendizado, tá? Essa ideia de pedagogo é mais uma ideia comportamental, né? Ele precisava manter esse menino comportado para que o professor pudesse instruí-lo. A partir dos 15 anos, somente o garoto de condições abastadas frequentava o ginásio. E era ali no ginásio que ele praticava exercício físico e discutiam as questões políticas e filosóficas. Depois dos 20 anos, o jovem tinha mais 2 anos de prestação militar, né? Ele era obrigado a passar 2 anos no exército para a defesa de Atenas. E era o momento em que se tornava cidadão. Aí tem uma outra chave, né? Do fato de ser cidadão. Homem, maior de 18 anos e depois de ter prestado serviço militar. E aí então ele estaria apto para atuar na vida pública e política. Entre as meninas, a educação era um aprendizado para a vida doméstica. Para isso, elas aprendiam a fiar, a tecer e a cozinhar, além de se preparar para a maternidade brincando com bonecas. Por volta dos 15 anos de idade, praticavam a cerimônia religiosa que as tornava aptas para o casamento.
A mulher ateniense ela era educada e instruída para cuidar do marido e gerar filhos e descendentes para ele. No século 6 a.C., os persas dominavam um vasto império no Oriente Médio. Eles conquistaram o Egito, a Mesopotâmia e toda a região da Ásia Menor, que incluía polis como Mileto e Éfeso. Para responder à ofensiva grega, os persas avançaram mais a oeste e desembarcaram em Maratona, na Ática. Assim, em 490 a.C., começaram as guerras greco-pérsicas, que durariam cerca de 400 anos. E para derrotar os persas, as cidades gregas, sob o comando de Atenas, elas se juntam, né, formando a Liga de Delos, onde seus membros se comprometiam a fornecer a Atenas recursos financeiros e militares para combater o inimigo. As hostilidades só terminaram quando persas e gregos assinaram um tratado de paz. Esse tratado de paz que reconhecia os persas como derrotados. Tá? A partir desse momento, Atenas assume a hegemonia sobre a Grécia, ocupando o lugar que antes era de Esparta. Turma, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que ele tenha sido produtivo e instrutivo para vocês. Não deixe de compartilhar, de deixar o seu like. E até uma próxima.